Sejam todos muito bem-vindos ao programa Acorda. Eu me chamo Antônio Lielto e o programa está no ar. E hoje nós vamos conversar com um homem de televisão, escritor, cantor, redator de propaganda, cineasta, Augusto Lessa. Bom, vamos falar um pouco sobre o Augusto Lessa, ou Lessa, como é carinhosamente conhecido. José Augusto Nóbrega Lessa, ou Augusto Lessa, nascido em Pombal, Paraíba, em 2 de março de 1951. Filho de cearense com paraibano, fez curso de Direito pela Universidade Federal do Ceará, entrou para a TV Verdes Mares na época da sua inauguração em janeiro de 1970. Teve toda a sua vida voltada para a comunicação e artes. Tentou ser cantor nos anos 70, desistindo para se entregar à comunicação de um modo geral. Foi produtor, redator, diretor de TV e cinema. Participou do primeiro filme totalmente cearense, lançado em todo o Brasil, O Homem de Papel, com um elenco fabuloso custeado pelo empresário Edson Queiroz. Fundou a Rádio Verdes Mares FM, TV Diário, trabalhou para a Rádio Verdes Mares Verdinha. Foi um dos primeiros diretores da TV União de Fortaleza. Em Fortaleza, ainda trabalhou em propaganda nas agências Mark, Agência do Sol, Slogan e tantas outras. Durante todo o período de televisão, trabalhou sob orientação artística da TV Globo, fez trabalhos para a TV Cultura de São Paulo e foi redator-chefe da agência de propaganda AGF Publicidade, bem como assessor de marketing da Personal Administração e Serviços Limitada. Viajou para diversos países, onde exerceu cargos de criação em televisão. Em Recife, trabalhou como redator e produtor do humorista Moção, quando viajou com seu elenco pelos 5 continentes. Ao fim do trabalho, com a Programa do Moção, integrou-se à Casa de Vovó Dedé, onde está até hoje. Então, Lessa, seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui mais uma vez. E vamos conversar um pouquinho sobre todas essas coisas que foi lido até agora. Vamos. É muita coisa, né? Para diagnosticar uma pessoa, mas... um pouco de tudo isso aconteceu. Também são 74 anos de estrada, né? Já é hora, acho que, de passar o cetro e a coroa para a turma. E gente como você, que começou pequenininho, aqui com a gente, comigo, e isso me dá uma alegria danada. E estou à disposição de vocês. Para a gente começar, vamos começar pelo início, começar pela infância, pela adolescência, pelos primeiros estudos, pela primeira paixão. Então vamos começar por Paraíba. Eu quero entender a infância do Lessa e os primeiros contatos com o que realmente o levou a seguir pela comunicação. Fundamentalmente, eu nasci na cidade mais importante do mundo. Alguns amigos até pensam que talvez eu tivesse outra predileção e outra cidade para dizer que ela é mais importante. Mas a cidade mais importante do mundo é Pombal, Paraíba. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu aprendi, através do Tesouro da Juventude, a ler, a escrever, a conhecer o mundo, através do Cine Lux, do seu Afonso, lá em Pombal, a ver o mundo através da tela do cinema. E foi lá que eu pude, durante 7 anos, o período maior que eu passei em Pombal, que eu pude descobrir que eu era uma pessoa muito diferente da maioria das pessoas que estavam no meu redor, porque Pombal me dava essa capacidade de olhar para frente, olhar para diante, olhar para o grandioso. Eu não... a maioria dos nordestinos que nascem na cidade do interior falam muito daquela coisa regional, né? Se ligam muito ao regional. Não foi exatamente o regional, foi através do universal e não do regional, que eu vi em Pombal, por mais esquisito que pareça, que eu tomei gosto pela vida. Porque Pombal me deu tudo isso, me deu essa possibilidade. A família da minha avó, os Nóbregas, os Pereiras, os Vieiras, através da minha avó, que tinha uma cultura universal muito grande, e naquele cantinho de mundo, na década de 50 do século XX, eu pude olhar para o universo, de um modo geral, para o mundo, com a fome danada de viver,
E é Pombal, sem dúvida, que foi Pombal que me ensinou, me deu, como dizia o Gilberto Gil, régua e compasso. Então foi Pombal. Qual era a sua principal diversão na época, Lécio? Ah, sem dúvida, era, ao contrário de hoje, ser silencioso, ouvir muitas pessoas e estudar muito. Estudar muito. Eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de me informar, eu gostava da informação, mas informação válida, substancial, a informação que tinha conteúdo, que me tiraria dali. Eu sempre gostei muito desse vagar pelo mundo, ir pelo mundo, conhecer as coisas. Então eu fixo muito a cabeça em Pombal, a vida, o coração, nesse primeiro momento em Pombal, porque foi o lugar onde eu acho que mais demorei e onde eu mais aprendi. E eu aprendi a gostar do mundo através de Pombal, através do que eu vi em Pombal. Porque eu era um excelente mentiroso, né? Ou seja, um cara que inventa coisa, um mitômano, uma pessoa que está criando em cima de uma realidade muito dura, que foi aquela época em que eu nasci, em que eu vivi lá. Uma visão muito cruel de uma região muito inóspita, muito desprovida na época, né, de condições sociais condizentes com o ser humano. E eu, como neto e filho de pessoas um pouco mais abastadas, né? Meu pai era gerente de uma fábrica, minha mãe era diretora de um colégio, de um ginásio, João da Mata. Acho que ainda existe lá. Eu tive pelo menos o privilégio de não conviver fisicamente ou pessoalmente ou na minha própria carne as condições miseráveis que eu vi durante esse início de infância. Foram um estado de penúria muito grande. Essa nordestinidade, nas aspas, nunca me encantou. Nunca achei bonito gado magro, chocalho no pescoço, comer chique-chique, mandacaru. Acho isso uma coisa horrorosa, acho muito feio. Mas foi lá que eu encontrei o Negugo, foi lá que eu encontrei as pessoas que me indicariam que aquilo tinha possibilidade de não existir. Foi convivendo e através de atos de profunda compaixão por parte da minha família, mãe, pai, avós, que eu pude sentir de perto como era cruel essa realidade. Não via poesia nenhuma, negócio de assum preto cortando os olhos, não via poesia nenhuma nisso. Eu via um estado de muita miséria, muito terror dentro, mas havia o Cine Lux, havia o Tesouro da Juventude, os 18 volumes do Tesouro da Juventude, havia o piano da minha avó, havia os instrumentos vários que ela tocava, havia o meu pai, que era um homem muito sóbrio, muito calmo, muito tranquilo, e havia a voracidade da minha mãe em me fornecer material de consulta e o Tesouro da Juventude, junto com toda uma literatura, acho que Monteiro Lobato, toda essa que hoje está até sendo criminalizado com algumas coisas da época. Foi através da cultura, da arte, através de tudo isso, dessa universalidade, e de Pombal ter me propiciado isso através do Cine Lux, que era meu Windows, a tela do cinema, funcionou como a tela do Windows, né? Eu vi todo mundo, sem Google, eu tinha que buscar mesmo na marra e conversando com gente adulta. Nunca gostei de conversar com gente da minha idade. E eu acho que foi isso mais forte que me fez. Nunca senti vontade de sair de Pombal, nunca me interessou sair de Pombal, nunca sonhei sair de Pombal. Nunca fui mesmo tendo essa visão, fui um revolucionário de qualquer coisa. Eu saí porque meu pai saiu e eu tinha que acompanhar. Então minha vida sempre foi mais ou menos assim. Eu sempre fui indo com as coisas. Eu nunca fiz um projeto, um plano de voo, não. Pombal eu tinha que fazer porque eu fui obrigado a nascer lá, né? Eu não tinha livre-arbítrio sobre isso. Mas Pombal significou tudo isso para mim.
Tem alguns acontecimentos que não estão no roteiro, mas por tempo, por convivência, eu tenho a alegria de saber. Eu gostaria que você relatasse um momento que você já disse que foi muito importante na sua vida, que foi quando você ganhou um rádio, e isso foi a abertura do mundo, o seu conectar com o mundo e o conhecimento a partir de outras coisas. Foi um ato de profunda violência que meu pai cometeu contra mim. Eu era um ciclista. Só para a gente pontuar direitinho a história, já não era mais em Pombal, Não, já né? não era Pombal, já estava em São Paulo. Mas ainda era adolescência, né? Era adolescência, 13, 14 anos. Ceará e São Paulo, Fortaleza e São Paulo. Porque papai foi gerenciar uma fábrica dos Macedo na cidade de Maranguape, e lá eu ganhei uma bicicleta. E eu descobri que era um ciclista que adorava a liberdade que a bicicleta me dava, que a velocidade me dava. E eu saía por aí correndo o mundo nessa bicicleta. Era um menino danado. E na ida para São Paulo, obviamente, a bicicleta me acompanhou e tudo. E eu fui flagrado pelo meu pai numa tarde e noite, voltando para casa, segurado em 2 ônibus, assim, no pleno Domingos de Moraes. E mais tarde, naquela época, pai era pai, né? Ele olhou e disse: amanhã você me entrega a bicicleta, isso aos 14, 15 anos, e você me diz o que você quer no valor da bicicleta, você não vai mais andar de bicicleta. Isso foi um trauma muito grande, não que eu quisesse ser algum Nelson Piquet ou Ayrton Senna, nunca, mas eu sentia uma felicidade muito grande com a velocidade, com a mudança de locais, de ir para um lugar, conhecer gente. E a velocidade em si me trazia muito vento, muita descoberta, muita coisa nova. E eu, felizmente, tive que fazer isso, porque pai mandava, como deveria mandar um pouco mais hoje. Deveria mandar. Determinava, e eu troquei por um rádio Transglobo, pegava todo mundo, todas as cidades do mundo, passava as madrugadas. Eu passava a madrugada todinho com esse Transglobo, e achava fascinante, que eu via todo tipo de música, coisa que eu já fazia na minha casa, porque papai era um excelente ouvinte de música, né? Então nós tínhamos as radiolas com Sinatra, com clássicos, né? E ouvir aquelas vozes, ter aquele contato com o mundo inteiro, abria minha cabeça. Falei: preciso conhecer todo esse povo, eu preciso saber o que é um chinês, como é um russo, como é um japonês, como é um francês, como é um italiano. Então eu sempre tive essa paixão pelo humano, independentemente de fronteiras, pelo ser humano, independentemente da fronteira, independentemente da língua, independentemente das dificuldades. Mas eu sempre fui com a cabeça, eu sempre fui a esses locais todos, sempre procurei manter esse contato com todo esse pessoal, e o rádio me trouxe isso, me tirou a aventura da bicicleta, da velocidade, de conhecer o mundo fisicamente, né, naquele momento, mas me permitiu conhecer o mundo de uma maneira subjetiva, ouvindo e vendo rádio, e vendo depois televisão, alguma coisa. E com certeza também despertou a vontade de voar mais alto e conhecer esses locais. Muito, porque eu acho que a bicicleta teria me limitado. Não sei, não quero passar panos quentes, não. Eu acho que teria me limitado à questão territorial, ter ficado ali naquele local só. E quando eu passei para o rádio, a cabeça começou a funcionar. Um dia eu vou sair, um dia eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer. A literatura me levava a isso, né? A literatura, muito mais do que imagens, ela me levava a essa possibilidade de criar meu próprio cenário, minhas próprias falas, a feição das minhas personagens. Hoje eu não quero usar o hoje como denegrindo o amanhã, o ontem, de jeito nenhum. Mas o mundo das imagens é muito legal, é maravilhoso e tudo mais, mas sem o calor da voz humana, sem eu poder soltar a minha imaginação, não funciona muito bem, não. Então era um paradoxo, porque enquanto eu amava o cinema, como linguagem, como amava, né, passado,
muita coisa visual, do cinema, tudo que o cinema me deu. Por outro lado, eu me sentia maravilhoso lendo um livro, maravilhosamente bem lendo um livro, ou ouvindo uma voz por uma rádio. Então, eu imaginava, e fiquei muito feliz, porque posteriormente, muitos nomes que eu ouvia pelas rádios se tornariam meus amigos e até colegas de trabalho. Então, tem essa discrepância, essa coisa meio contraditória de o cinema ter me feito a cabeça muito visualmente, ter me apresentado a muitas paisagens, tanto humanas quanto as paisagens reais, e de o rádio ter me feito mergulhar num outro tipo de nado, o nado na condição humana sem eu ver, eu tendo que inventar com a minha cabeça, ou seja, é um processo de criação, isso fortaleceu muito. Então eu não tinha referência nenhuma, era a minha cabeça quem criava. E claro que o cinema me ajudou muito através do jogo de imagens, me ajudou muito a construir essas personagens. Então a literatura e o cinema me levaram para a comunicação, sem dúvida. Eu precisava falar, porque eu fiquei muitos anos mudo. Eu precisava soltar a voz. Dentro desse todo esse tempo e todos esses trabalhos, eu acredito que tenha 3 locais, 3 estados de extrema importância para você: Paraíba, o Ceará e São Paulo. Eu queria começar a falar agora sobre o Ceará e entender porque esse homem tão apaixonado pela cultura, pelas artes, pelo cinema, pela literatura, decidiu ou entrou no curso de Direito aqui na Universidade Federal. Não tinha o que fazer, a opção era Direito, não tinha muita... Eu não tinha, como eu te falei, não havia um projeto de... Eu queria fazer alguma coisa, agora eu não tinha determinado, eu não tinha essas determinações e tal. Eu queria fazer, pensei em ser médico, mas eu sabia que sendo médico eu ia morrer passando fome, muita fome. Em prol de ajudar os outros. Eu não sei misturar, eu não sabia misturar as duas coisas, não sei misturar. E achava medicina ainda hoje, acho lindíssimo medicina, mas isso é muito complicado. Eu sei que eu precisava entregar um diploma à minha mãe, meu pai. Era uma espécie de carta de alforria. Assim, você viveu 18 anos debaixo as minhas custas, agora eu quero um diploma. Então eu teria que passar 4 anos, 5 anos, 3 anos dentro de uma faculdade. E eu não sabia o que eu não queria. Eu achava mais fácil para dar esse diploma vai ser Direito. E eu me apaixonei por Direito quando, logo no primeiro ano, eu comecei a estudar Filosofia do Direito, a Introdução à Ciência do Direito, que tem tudo a ver com Filosofia do Direito, com História. Eu estudei Direito Romano, na época havia Direito Romano, e eu fiquei muito satisfeito pela opção, depois que estava na faculdade. Nós estávamos em pleno período da ditadura militar, e era muito perigoso ser universitário naquela época. E a Faculdade de Direito era uma espécie de centro pensante, né? Mas eu era muito menina, era muito criança, e eu ia muito pela questão do pensamento, da filosofia do direito. E é engraçado, eu estudava pra caramba dentro da sala de aula, em casa também, filosofia, direito, liberdade, uma série de coisas, e saía numa rua, a coisa era o contrário, não tinha nada a ver, justiça, quer dizer, em direito você estuda fundamentalmente justiça, questões como justiça, lei, ordem, liberdade, aí você saía, não era nada disso, e aquilo me deixou muito chocado. Eu fui enjoando da história, falei, bom, eu pelo menos tenho que entregar a minha dívida para com meus pais, que é o pedaço de papel. Nunca mais voltei na faculdade. Quando disseram hoje é o último dia de aula, eu nunca mais voltei lá. Não sei nem onde é que anda esse papel, não tenho a menor ideia, não faço a menor ideia. Conheci algumas pessoas lá, conheci o Mino Castelo Branco, fui colega do Gilmar de Carvalho, do Mino, meu Deus, tantas, Mayra Queiroz, foi minha colega de classe. Várias pessoas que se tornariam colegas, amigos, né, futuramente. Foi muito bacana, mas não houve assim, um motivo a não ser a facilidade. Porque medicina era muito complicada, tudo era muito complicado, as opções eram muito poucas. E direito era muito fácil de fazer, mas isso tornou gostoso. Muitas coisas acontecem comigo assim.
eu às vezes não quero, e ela se torna muito gostosa depois que eu a possuo. Às vezes eu corro muito atrás quando quando entro, vejo que é uma farsa, aí eu estou fora. Eu tô fora. Nesse momento que a gente está conversando agora, você estava com 19, 18 anos, 17 na faculdade. 17, 18, 19. Terminaria com 22 anos. 22. Como que foi, na verdade? Não é nem que seja uma transição, mas como que foi a chegada na comunicação? Qual foi o seu primeiro contato? O primeiro contato a gente poderia dizer que foi com o rádio, ouvindo, mas a trabalho, profissionalmente. Profissionalmente, o primeiro trabalho foi... havia uma espécie de bolsa, era uma espécie de curso que a gente poderia fazer dos Estados Unidos, direito internacional público. E eu fui, voltei, não deu certo, um monte de coisa assim, e eu fiquei meio que em casa, aquela coisa, e papai, que trabalhava no grupo Edson Queiroz, era auditor do grupo Edson Queiroz, e nessa época estava na televisão, me levou até o Mansueto Barbosa, e que era amigo, parente deles lá e tal. E eu fui ganhar um dinheirinho e me ocupar com alguma coisa. Só que eu me apaixonei, a TV estava começando, estava no seu início mesmo, né? Então aquela paixão muito grande pela maneira como se fazia televisão. Aí eu vi a possibilidade de pôr em prática aquilo que eu via nas telas, né? E já vinha exercitando, já escrevia bastante e tal. Rapidamente, muito rapidamente, muito pouco tempo, para quem entra como filho do auditor e tal, vai ter facilidade. Muito pouco tempo eu já tinha conquistado mesmo, por ter vontade, por fazer, por saber fazer, por aprender, fundamentalmente isso. Aprendi muito com Mansueto, Paulo José de Almeida, Astrolabio Queiroz, Edilmar Noronha, meu Deus, tanta gente que me ensinou, e eu colava muito neles, eu grudava muito neles, porque eu sabia que eles sabiam mais do que eu. E eu só posso aprender com quem sabe mais do que eu. Não sou autodidata, não acredito nisso, não acredito que você possa aprender qualquer coisa isoladamente ou vendo YouTube, de jeito nenhum. Talvez você tenha um trailer do que é conhecimento. É como quem lê resumo de livro ou orelha de livro. Você tem uma ideia, mas você precisa ler profundamente para poder falar do assunto. Então, naquele momento, eu vi que televisão, que me comunicar era um canal muito bom, até porque nós temos muita liberdade. Como a gente não era, a TV Verdes Mares aqui em Fortaleza não era nem Tupi, nem Globo, nem coisa. Era uma emissora independente, ela comprava essa programação de outras grandes emissoras, novelas, ela comprava e exibia filmes e tudo mais. Era uma emissora independente. Depois é que viria se ligar a Globo. E a gente podia exercitar a criatividade da gente, podia errar pra caramba. E aprender uma coisa fundamental em televisão. A gente só consegue um grande sucesso depois de muito treinamento, depois de muito trabalho, e depois de muito fracasso, depois de muito quebrar a cara. Ou seja, é um processo de feitura diária, que a gente nunca tem um material completo, fechado, num programa, numa coisa qualquer ligada à televisão. Sempre o próximo programa, a próxima história, o próximo ano, sempre tem uma revelação, quer no campo técnico, quer no campo da criatividade. 22 anos seria a idade que você terminaria o direito. Com 22 anos, nós estaríamos em 1973. 73. E, fazendo a abertura do programa, tem uma informação muito interessante, que é o tentor ser cantor, desistindo para se entregar de vez à comunicação. Como que seria a tentativa de ser cantor na sua vida? Eu não tentei ser cantor, eu sempre cantei. Aliás, eu ainda canto, né? Mas, como sempre, eu sempre cantei. Eu cantava muito e tal. E tinha, acho que era Pete, era uma pessoa muito ligada ao Caetano, aquelas coisas todas. Eu vencia festival, eu ganhava e tal. E as pessoas falam, eu já conhecia, por televisão, eu já conhecia o meio, como é duro chegar a ser um cantor. Eu falei, não é minha praia. Eu quero cantar, eu não quero carreira de cantor, não quero ganhar dinheiro com isso. Tenho que pagar minhas coisas, né? Mas eu não quero, eu não vou me submeter
A Elis Regina até conta, sofreu durante 36 anos essa pressão terrível de tentar ser uma grande cantora, e para ser um grande cantor não é só ter a voz boa e se submeter a uma série de regras que naquela época então eram muito complexas. Então eu cantava legal pra caramba. Taiguara andou por aqui, lá em São Paulo mesmo a gente fez, me liguei a muita gente, cantei com muita gente bacana, mas vi que não era a minha praia, não. Era muita praia exercer o trabalho de cantor. Eu não via por que me sacrificar. Já me sacrifiquei por muita coisa para que desse um resultado, para que fechasse no resultado. Mas cantar não. Cantar eu falei, não, simplesmente eu sei cantar, então acabou-se. Onde eu chegar eu canto. Então tinha um violão, onde tinha um piano, onde tinha um barzinho, onde tinha uma casa de uma amiga, a casa da Fernanda Kinderé, esse pessoal Luiz Essa e tal. Eu ia lá e cantava e tal. E por que você não segue a carreira? Eu falei, não quero não. Não quero, acabou-se. Então, eu não, o que eu nunca fiz foi trabalhar para ser cantor. Trabalhar para ser isso ou para aquilo. Isso não, nunca fiz. Porque era muito complicado. Era muito complicado, tinha que abrir mão de muita coisa e eu não ia abrir mão de coisíssima nenhuma. E já em televisão, não. Já em televisão, eu dava as cartas, eu conversava, eu me realizava fazendo aquilo, eu mandava em mim. Eu determinava as coisas que fazia. E tinha um parceiro muito bom, que era o Paulo Zé de Almeida, o Mansueto. O Mansueto era uma figura fantástica, porque eu, menino velho, ele já é um homem bem mais, né, já praticamente superintendente de tudo aquilo, ele me acolhia, ele me abraçava, ele me passava claro que levei muito puxão de orelha também dele, mas foi uma convivência muito bonita, muito bacana. E eu vi que ali era a minha praia mesmo, porque lá eu podia soltar a minha criatividade sem muito esforço, sem muito sacrifício. O sacrifício vinha. Eu gostaria de saber qual a sua opinião em relação à fama. Eu não sei se quando você fala que não trabalhou para ser cantor, não foi cantor no sentido isso, aquilo seria o cantor artístico famoso, isso. Algo do tipo. Seria exatamente isso. E eu queria entender como que é a sua opinião em relação à fama. O que seria a fama? Se aconteceu algum acontecimento que falou não é isso, isso não me basta. Toda fama eu acho nojenta. Toda fama é prejudicial. Toda fama é doentia. É um trabalho de uma série de egolatrices que eu não curto de jeito nenhum. Sempre tive muito medo dessa coisa da fama, dessa coisa. Fama e poder são duas coisas que eu tenho. São perigosas. São muito perigosas e tiram de você muita verdade. Muita verdade. Você tem que estar atuando 24 horas por dia. Eu não preciso disso eu não preciso ser o mais isso, mais aquilo. Nunca gostei de fama. É muito bacana. Todo ser humano gosta de ser elogiado, gosta que seu trabalho seja visto, gosta de ser... É um comunicador. Quero me comunicar e quero resposta para essa minha comunicação. Quando eu escrevo um bom texto, quando eu crio um bom programa, quando eu canto uma boa canção, quando eu faço qualquer coisa que estaria ligada a esse rol tá bom, tá bacana, eu quero ser compreendido, eu quero ser entendido. Pasolini dizia muito isso. A pior coisa que existe não é você não poder se comunicar, é você não ser compreendido. E eu percebia, em função de algumas iconoclastias que eu cometia, eu percebia que eu estava ferrado se eu fosse famoso. Eu estava ferrado porque eu teria que brigar com o meu ego, com uma série de coisas que eu não ia, e com poderosos que eu não tinha força para combater e não ia combater. Então, sempre tive uma restrição muito grande e agora, principalmente, agora sim, nesse momento, eu me refiro à realidade, ao hoje. Ela me apavora muito mais, porque há muitos anos o artista Andy Warhol
disse uma frase que já é muito batida, muito conhecida, que todo mundo vai ser famoso por 15 minutos, ele dizia naquela época. Isso, eu fiquei muito atento a essa frase, ela caiu no gosto comum e foi muito mal interpretada. Tudo aquilo que cai muito no gosto comum, no resto do chão, vira... Mas era muito sério o que ele estava dizendo, porque realmente é o que a gente está vendo hoje. Hoje, cada um de nós carrega no bolso o portal, o umbral da fama, né? Todo mundo quer ser famoso, mas não é mais por 15 minutos, como dizia o Andy Warhol, é por 5 minutos, por 3 minutos, é o caneta azul e coisas nesse sentido. Quer dizer, todas as nulidades que a gente encontra na internet, do psicanalista ao belo jovem, à bela jovem, ao grande cantor, à grande banda, à grande orquestra, se você espreme muito, é uma porcaria. E há uma solidão danada nos rondando. Há um terror muito grande, uma necessidade de se afirmar virtualmente, isso me assusta muito. Então, eu acho que já previa esse fato de não querer, já previa, não é isso não. Eu acho que já tinha um certo terror dessa coisa massificada de ser famoso, de ser lindinho, de ser isso, de ser aquilo outro, e não ter qualidade. Não fazer aquilo, não é não deixar, porque nessa bobagem não eu preciso deixar alguma coisa para coisa, eu não preciso deixar nada para coisíssima nenhuma. Nós estamos aqui ao lado da rua Jerônimo de Albuquerque. Eu pergunto a todo mundo que anda por aqui, alguém sabe quem é Jerônimo de Albuquerque? Não, é só o nome de uma rua. Então, isso é bobagem, né? Eu quero deixar meu nome escrito em algum lugar. Todo mundo vai morrer, vai ser esquecido, bobagem. Algumas pessoas vão ser conhecidas lá na frente, mas com outro tipo de... O Napoleão Bonaparte... É muito distorcido. É totalmente distorcido, não é a pessoa. O que você vai ser lembrado daqui a 10 anos não é o você, de verdade. É o você inventado. É a história que alguém contou para alguém, que contou para alguém. É a história criada por alguém. Ninguém deixa... Você deixa uma placa, né? Acho que é uma placa verdadeira, aquela do túmulo. Da lápide. Aquela eu acho bacana assim, porque é a única que é verdadeira. Aqui dentro tem um cara que viveu, pronto. Como ele viveu, só ele sabe. E mais, só ele sabe. Ninguém, nem o psicanalista, nem o padre, nem o papa, nem o pai, nem a mãe, nem o grande amor, só ele sabe. Todos nós somos uma impressão digital. Isso é tão raro e tão importante, né? É tão bacana isso. Eu acho que essa sua pesquisa, essa sua dedicação aos estudos durante a vida inteira lhe deu um conforto muito seguro e real de algo que é tão importante. É tão importante a gente ter consciência disso. Infelizmente não é todo mundo que tem, mas é interessante poder escutar um pouco disso e saber que é tão raro, bom e divertido saber que, independente de ser algo que para alguns assusta, para outros conforta. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o lado literário de Augusto Lessa. Um lado que, particularmente, eu acho que deveria ser mais estudado, mais publicado, mais vivo. Não que não seja vivo, mas exposto, no sentido de que ajudaria muitas pessoas. Muitas pessoas deveriam ter mais contato e você deveria partilhar mais com as pessoas esse lado literário. Não que não falte vontade. Não, realmente não. Eu não exerço muito a função de publicar, de tornar público. Publicar no sentido de tornar público a minha escrita. Quando a gente estava aqui no estudo, como é que você queria ser acreditado? É com aquela coisa que eu mais me identifico realmente como escritor. E escritor não é o que publica, né? Paulo Coelho publica e vende livro pra caramba. Muita gente publica. Todo dia eu vou em livraria, todo dia eu sou fã de livraria, eu sou bicho né? Aquele bichinho que fica dentro da livraria. Mas não tem nada que se aproveite. Tem nada que dê um bom recado, né? Na área da ficção, eu estou muito feliz, assim, porque eu estou vendo muito mulheres escritoras aqui no Brasil. Acho que as mulheres escritoras são mais conhecidas do que os homens escritores modernos, né? Lígia, Clarice,
Adélia Prado, meu Deus, tanta gente boa. E tanta menina nova que tem em São Paulo aí. Nós temos 3 selos muito bons agora. Tem a Estante, tem a Autêntica, tem a Companhia das Letras. Estão fazendo um trabalho brilhante. E não é uma forçação de barra, é porque a mulher realmente está escrevendo bem demais. Fora do Brasil, nós temos nobéis aí de literatura com mulheres fabulosas. Tem essa coreana que eu estou assim, meio apaixonado por ela, estou lendo com um pé atrás, porque a bicha é braba pra caramba. Tem a Núñez, que escreveu um livro maravilhoso, que serviu até de roteiro para o Almodóvar ganhar a Palma de Ouro em Cannes. É um filme que é fantástico e é um livro que é absurdamente lindo. E a Núñez foi secretária, vamos chamar assim, elegantemente, da grande Susan Sontag. Apenas. Ela trabalhou e casou com o filho da Sontag também, né? Casou, viveu, fez alguma coisa lá com o filho da Sontag. E eu fico muito feliz de ver. E eu gostaria de, se eu tivesse... muita gente me lê. Aquelas pessoas que eu preciso que me leiam, me leem. E isso basta. Basta. O importante é escrever. O importante é o ato de escrever. O importante é o ato de vomitar, dessa catarse que você tem quando escreve. Agora, se vai ser publicado ou se eu vou ganhar. Eu gostaria muito de ganhar o Camões, essas coisas, mas porque você tem uma seria grana... do meio clariciano, do tipo, quando eu não escrevo, eu tô morto. Completamente. Quando eu não escrevo, eu estou inventando com a cabeça, eu estou escrevendo com a cabeça, eu estou sempre escrevendo, estou sempre, a cada minuto, né, eu estou embelezando mais as pessoas e as coisas mais trágicas, não aquela beleza falsa, aquele falso brilhante. Eu estou sempre tentando dar uma cor melhor na realidade, na própria dor, porque eu não acredito. Uma palavra que eu tenho pânico, pavor dela, é essa felicidade, porque ela obrigou as pessoas a procurarem essa coisa a cada minuto. Isso não existe, isso é uma ilusão muito grande, um mal se faz muito grande as pessoas colocando isso. Seria ainda vestígios do mitômano da adolescência, daquele que precisaria da infância, né, do solitário, né, eu fico às vezes pensando com muita tranquilidade, com muita calma, se na época existisse essa palavra autista e outras coisas mais, eu não teria sido enquadrado ou colocado no meio do espectro autista, porque era ali que eu vivia muito bem. Isso era indiferente para a época? Completamente indiferente, como completamente fui. A indiferença sempre foi. E é um preço muito caro. É um preço muito caro. Você tem que entender todos esses riscos que você corre quando você abdica de alguma coisa ou quando você assume alguma coisa. A gente nunca pode estar inconsciente. Às vezes, você tem 74 anos, então agora tudo é flor. Não, porque a vida vem muito mais. Ela vem com um peso maior. Ela vem com um peso grande que você vem arrastando 70. São 7 décadas mais 4 anos, né? São muitas histórias, muita vida, muita dor, muita alegria, muito pânico e muito alívio, né? É vida. Enfim, é vida. O que eu carrego é vida. Eu não carrego imitação da vida. Eu não carrego, né? Então, agora, é preciso muita responsabilidade para assumir o preço que você vai ter que pagar pelas coisas que você faz. Muita consciência, muita lucidez. Para ser louco é preciso ser muito lúcido. É preciso muita lucidez para ser louco. Então, essa aparente loucura dentro da qual a gente vive, é preciso ser muito lúcido, é preciso trabalhar com muita realidade e com muito pé no chão para saber qual é o preço que você vai pagar. E é duro. E se responsabilizar e dizer, tá bom, eu pago. O juro e a correção monetária vai ser alto, mas eu pago. Eu topo. Eu choro, eu sangro, mas eu topo. Qualquer um é capaz de perceber que... diferenciar, né? Nem perceber. E fazer suas próprias escolhas. Perceber que atualmente a gente tem um grande fluxo de criações e muitas delas, como você bem citou, a música Caneta Azul, muitas delas não fortalecem ou não engrandecem ou não somam com o que nós buscamos ou deveríamos buscar. Mas você tem uma propriedade maior para falar sobre isso, porque sempre dedicou a vida ao que realmente você julgou sério e realmente tem um peso muito maior. Como é para você enxergar essa atualidade e
você utilizou há um tempo atrás a palavra prever, e como enxergar essa atualidade prevendo que, se continuar assim, o que pode acontecer não é tão bom para todos nós. Assustadíssimo. Assustadíssimo, porque é muito impalpável a realidade que está aí. É muito intocável. Eu não sinto cheiro de nada, eu não sinto cheiro de ninguém, eu não sinto calor de ninguém, eu não sinto toque de ninguém, eu não sinto abraço de ninguém. Eu estou vivendo com pessoas, convivendo com pessoas que vivem dentro do virtual. Eu não sou virtual. A não ser, aí eu não posso falar, não posso prever, a não ser que as pessoas se adaptem, se agarrem a essa virtualidade e o mundo, mas não será, obviamente, já não é muito meu mundo. Ou seja, a gente tem que ter a dignidade baixa o suficiente para dizer, já deu. Não adianta forçar a barra, mas o que eu não vou abrir mão nunca é de participar da vida, é de brigar o tempo todo, brigar e dizer, puxa, o velho tem o seu espaço aqui, eu tenho o direito de ser velho desse jeito, e eu não vou usar da caretice que se usava nas gerações em que eu fui jovem, dizendo que os velhos aqui, os jovens que eram idiotas. Não, quando eu falo que é assustado, porque eu amo muito a vida e o ser humano, e o que está aqui na Terra, o que é material, o que é palpável e o que é transcendente a cada homem, eu amo demais. E eu vejo cada jovem, senão não estaria cuidando de vocês há tanto tempo, eu vejo em cada jovem, a todo tempo, uma expectativa, uma interrogação muito grande. As possibilidades. E vai acontecer alguma coisa, eu vejo muito assustado, mas eu sei que vai dar certo. De alguma maneira vai dar certo. Esse plano, como dizia Fernando Pessoa, nesse planeta girante em que tudo isso se deu, em que tudo isso se dá, as pessoas vão encontrar um jeito. Ninguém pode viver sem ser humano. Nem sem a sua humanidade é impossível. É impossível. Vai haver uma coisa qualquer, eu não sei que coisa é essa, mas vai haver alguma coisa que vai cobrar. Porque só um abraço, só uma pele pode me satisfazer com um abraço. Só palavras humanas ditas de perto têm valor para mim. Só o humano, demasiado humano, como Nietzsche bem colocou, é que me satisfaz. E é isso que eu quero. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre viagens. A gente falou sobre o ciclista que cresceu gostando das aventuras, que teve de trocar a bicicleta por o rádio, que conheceu o mundo a partir das ondas sonoras de um rádio, mas que depois alçou voos gigantescos, conheceu 5 continentes. Como que foi a sua primeira viagem para fora? O que é que mais marcou? E é interessante falar sobre isso porque não vou dizer que na maioria das suas viagens, mas boa parte das viagens que você fez foi a trabalho. Sim. Então sempre teve esse contato com o trabalho e esse compromisso com ele. Como que foi o primeiro voo, a primeira viagem, na verdade, a trabalho que mais lhe marcou nela? A primeira viagem que eu fiz, já ainda adolescente, foi para um país horroroso chamado Estados Unidos. Não temos muita coisa em comum, apesar de a minha formação ter sido praticamente toda norte-americana, porque desde que nasci é quem domina tudo isso, né? Eu nasci 6 anos após uma guerra, a Segunda Mundial, e já havia uma cultura norte-americana. Então essa cultura eu sei que está sobre mim, está aqui influenciando a gente de muita maneira, mas eu não tenho muito a ver, não tenho muito a ver com aquela história, apesar de admirar muitos grandes escritores, grandes artistas, grandes criadores passam pelo crivo. E foi lá. Eu fui fazer um curso, não lembro, que alguma coisa ligada com direito, e lá eu me envolvi com o mundo da arte, tudo isso. Ela me foi marcante. Bom, foi marcante como primeira viagem. Agora, eu acho que a mais marcante mesmo foi quando eu estive à Suécia, foi quase que por
quase que na ilicitude, né? E lá foi que eu tive grandes momentos eu não sei, eu acho que todas foram grandiosas, todas as minhas viagens foram grandiosas, porque, Elielton, eu não, quando eu digo viagem a trabalho, é unicamente para diferenciar o fato de que eu não sou o milionário que andou por aí viajando às minhas custas. Mas viajar a trabalho sem você gostar do que está fazendo, para mim, não tem nada a ver. Eu só uso o trabalho para diferenciar o seguinte: eu não paguei muito por aquelas viagens. As que eu pude pagar, né, eu fui. Ainda assim foi a trabalho, Eu estava trabalhando, eu nunca deixei de trabalhar. Só que esse meu conceito de trabalho é bem diferente da coisa remuneratória, da coisa obrigatória, do horário. Então, eu estou trabalhando, minha vida é um trabalho. Minha vida é trabalhar, eu acordo. Não fazer nada é o melhor trabalho do mundo, mais perigoso, mais criativo. Sabe, eu não quero dar uma de Domênico de Masi, mas essa coisa do lazer, de você parar do ócio, né? Essa coisa do ócio, o ócio criativo. Eu acho que todo ócio é criativo. Então, só uso para isso. Toda a minha viagem foi por prazer. Eu nunca saí daqui. Comoção, por exemplo, Comoção eu conheci o mundo inteiro. Eu fui com ele para muitos países do mundo, continentes, África, muita coisa. Mas era gostoso demais ir para aquela coisa, trabalhar. É lógico que era bem diferente se a gente tivesse ido para a Feira de Franco, por exemplo, pudesse ir para fazer a cobertura de uma feira de livros como a de Franco, como a gente vai para a Bienal de São Paulo todos os anos, já há duas, três edições que a gente, né, você acompanha e tudo. E você sente lá, você sabe muito bem o que eu estou falando. Eu estou trabalhando, eu estou executando uma tarefa, pronto, eu estou executando uma tarefa. Essa tarefa é propiciada pela Casa de Vovó Dedé, pelo Wagner, para que nós tragamos um produto, uma coisa que nos referencie lá dentro, que faça com que você, um jovem jornalista, e eu, um velho curtidor de literatura e também de comunicação, e o Nicolas, e quem mais for com a gente, o Ítalo também já foi para a Bienal e comigo aqui e tal. Então, não há trabalho sem prazer, sem lazer. Me bloqueia, eu não sei fazer, por mais fácil que seja, eu não sei fazer, eu termino não sabendo fazer. Então, ou tem tesão, como dizia antigamente, um livro de um psicanalista, estava muito em moda nos anos 70, nos anos 80, essa tensão, essa pulsão. Se não houver essa pulsão de vida, não tem graça. Então, quando eu me referi a viajar a trabalho, é porque geralmente eu estava sendo custeado por alguém ou por algum empreendimento. Mas eu sempre tenho a divisão, sempre, ou a coisa em si me realiza, ou o próprio trabalho em si me realiza, ou eu tenho o meu tempo também para me dedicar a mil coisas, museus, shows, concertos, e conhecer gente, né? E amar pessoas. Eu adoro amar pessoas, é muito bom, é muito gostoso. É muito amar em todos os sentidos, por favor. Botem a cabeça profissional e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, conhecer pessoas intimamente, conhecer obras e literaturas e culturas e escrituras é maravilhoso, tanto na África do Sul, como em Maputo, em Moçambique, como em Estocolmo, como em Uppsala, como em Paris. Aí Paris é um pouquinho diferente, porque Paris, você chega sem fazer nada, sem projeto nenhum, você já tem alguma coisa. Você está em Paris. Paris já é uma obra de arte em si. E a Paris já é um trabalho, já é uma coisa fantástica, mesmo que não seja trabalho. Eu não vou fazer nada em Paris, vou só sentar, tomar um café no bistrô e acender um cigarro. Não sei nem se pode falar mais isso em televisão, né? Mas isso aí já é uma obra de arte. Ver um parisiense passar na sua frente, trocar 3 palavras com um garçom, andar em Paris, Roma também, né? Sei lá. Acho que agora eu estou botando na cabeça uma coisa de ir para
Tailândia. Não, Tailândia também, Tailândia é legal. Mas eu tô... Filipinas. Eu botei, não sei porquê, eu tô assim... Tem umas coisas, o pessoal de lá, a moçada de lá, curte muito a manutenção das tradições de 2.000 anos, de 1.000 anos e tal. E depois da colonização espanhola, eles fazem aquilo com uma propriedade, com uma beleza, com a qualidade que eu fico estupefato. Eu tenho uma dessas redes sociais, tem um canalzinho chamado Talent Boys of Philippines, e você vê aqueles rituais de 200, 300, 400, 500 anos atrás, feito por jovens de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 anos. É um negócio deslumbrante e altamente legítimo. Tem uma beleza, tem uma alegria. Sabe, não tem vaca morta, não tem chocalho no pescoço, não tem vaca magra, não tem nada com os olhos furados. Tem uma alegria de viver, tem uma coisa bonita, tem uma coisa do corpo, tem uma coisa de pele, tem uma coisa de suor. E eu acho isso muito mais bacana do que certas coisas. E para mim, uma viagem é isso. E Paris é isso. Paris, só fechando. Paris, onde você chegar em Paris, sentar, alguma coisa está acontecendo. Você está em Paris já é um evento. A gente está se encaminhando para o fim do nosso programa e é sempre interessante como esse tempinho que a gente tem para gravação passa tão rápido quando a conversa é boa. Mas antes de finalizar, antes de terminar e entrar no assunto que é fundamental para a gente encerrar o programa, eu queria informar que, não sei se a informação que eu vou dar lhe alegra ou lhe entristece, mas o senhor é uma das pessoas mais aculturadas que eu conheço. Não sei se para sua alegria ou tristeza. E eu queria, sabendo que esses 74 anos de vida foram inteiramente dedicados à pesquisa, ao estudo, ao trabalho sério, eu queria entender qual a principal realização de tudo isso, dessa vida dedicada ao estudo, ao conhecimento, à verdade que dói, ao conselho que é necessário, independente do que vai causar. E não só isso, né, mas assim, é o que a gente entende, que eu consigo entender extraindo do conhecimento, da vivência, esses pés no chão, que eu acredito que é o que mais esses estudos todos lideram. Pés no chão, consciência, lucidez. Eu tenho a impressão que a coisa... Eu penso que a coisa mais importante que eu adquiri adquiro durante esse período foi essa noção que a gente conversou a respeito da questão da fama e da questão da minha necessidade de me transpor para a eternidade. Eu me transponho para a eternidade em vocês, sabendo que daqui a vários anos, alguma coisa em você, em toda a turma que está aqui ao meu redor, alguma coisa ficou. A eternidade é isso. Não preciso de nome em rua, não preciso de capa de nada, não preciso de faixa, não preciso de troféu, não preciso de Oscar, não preciso de Nobel, não preciso de nada disso. Eu preciso saber que eu fiquei em alguém, que alguma coisa ficou em alguém. E isso nos últimos 10 anos tem se consolidado, porque aqui na casa de Vovó Dedé, eu pensava que já tinha aprendido tudo, aí foi quando eu vi que eu era imbecil ao quadrado. Eu não tinha aprendido ainda a entender essa relação com o outro de uma forma tão visceral como nesses últimos 10 anos aqui. Entre tapas e beijo, entre mancadas e sucessos, entre quedas e erguer-se. Há 10 anos eu tenho uma casa, eu já disse isso uma outra vez, eu tenho um lar. Tem uma hora que eu falei que viver dessa maneira é muito caro, paga-se um preço muito alto. Mas quando você vê conscientemente que toda essa sua cruzada pelo mundo, você fez um lar, uma casa, compensa. Então, nesses últimos 10 anos, essa minha constatação de estar aqui, de ter essa casa de Vovó Dedé como uma casa, como uma referência, de ter um trabalho, de hoje ver um homem de 20 anos, 21, como você, como um monte de gente que tem aqui, meninas maravilhosas, gente, de um modo geral, e que tem uma parte minha aí
Isso para mim é mais do que justificativo. Isso é mais do que placa de rua. Eu tenho... É como se eu tivesse inserido, semeado um pouco de mim para que... Nem que não se lembre mais do meu nome. Nem que daqui a 20 anos, 30 anos... Não, tinha um velhinho que tal... Eu sei que fui eu. Eu sei que era eu. E esse convencimento eu tenho. Esse convencimento eu tenho. Esse orgulho, essa prepotência eu tenho. Mas o resto, placa de rua, fama... Não. Então... Fechando, eu acho que... Eu tenho certeza, acho nada. Eu tenho certeza de que o que compensa é ver que de tanta palavra, de tanta coisa, de tanto ato, de tanto... E, quando digo atos, os sensatos e os insensatos. Restou um pouco de mim. Eu acho que tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu queria dizer, está no poema Resíduos, de Carlos Drummond de Andrade. De tudo fica um pouco. Então, por favor, se alguém quiser saber mesmo essa resposta, peguem, bom, deve ser o celular ou deve ser o computador, não vou falar livro, e dê uma procurada no poema Resíduos, o Resíduo de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que está de tudo ali. Fica um pouco de mim. E aí, quando ele pede... Abre os vidros de loção e abafa esse insuportável cheiro da memória. Eu acho que ele diz tudo. Drummond é um dos caras que fica comigo, né? Que não é só um nome, que não é só uma placa de rua e nunca ganhou nada Nobel, mas é um dos maiores que me marcaram, me ferraram, me tatuaram. Eu acho que sim. Perfeito. Então, vamos encerrar esse programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, é sempre uma alegria conversar com você, seja nos estúdios, nos corredores, e entender um pouquinho dessa dimensão que o senhor carrega, com tanta experiência, com tanta sabedoria, com tanta humildade. É uma felicidade compartilhar um pouquinho com você. Eu que agradeço e quero... Eu que agradeço não também, isso é muito babaca já, batido, né? Então a gente se agradece, vamos fazer um pacto, a gente se agradece, todo mundo se agradece, e eu agradeço por esses 10 anos aqui na casa, pelos 10 anteriores à casa, até porque o Wagner eu conheço desde pivetinho, né? Mansueto, todo mundo, a casa de um modo geral já está em mim, plantada há muitos anos, muitos anos, 60 anos atrás. E eu acho que a partir de agora cenas do próximo capítulo. Qual é a próxima aventura? Não sei. Ela vai pintar? Vai. Num banquinho, certeza. Botando papinha na boca, não vai acontecer. Eu vou aprontar mais. Vou. Sem dúvida que eu vou. Isso aí não tem a menor dúvida. Um beijão para todo mundo. Obrigado, Lessa. E a todos vocês eu peço que continuem acompanhando todos os nossos programas pelo nosso canal do YouTube e fiquem ligados também no nosso novo programa da Casa de Vovó Dedé, que é o Acorda, em sua nova temporada. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição deste programa. Um beijão.